Prezadas amigas, prezados amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Ao tempo de Jesus, e ainda hoje, a Galileia era uma região formosa. Formosa por vários aspectos. Aspectos esses que passaram ao longo dos tempos na literatura, nas artes e na poesia, como sendo aqueles aspectos célebres que caracterizaram também a tradição do cristianismo medieval. A Galileia era uma região, no passado, mais ainda do que no presente, caracterizada por um clima ameno, por um aspecto agradável, graças ao famoso mar da Galileia, também chamado Lago de Genezaré, ou também chamado Mar do Tiberíades, essa última nomenclatura em homenagem a Tibério César, o imperador, cujo volume d'água, embora era chamado de mar, é menor do que a Baía de Guanabara. O mar que é viscoso e que vem do norte até o sul, passando, portanto, pela Galileia em especial e por outras regiões de Israel, é formado inicialmente pelo Rio Jordão e vai desembocar no Mar Morto, em cuja ocasião deságua em uma depressão que é considerada a maior depressão do planeta terrestre, 400 metros abaixo da linha do mar, mas que chega na Galileia em uma região já profunda, 220 metros abaixo da linha do mar Mediterrâneo. Esse aspecto cultural e ao mesmo tempo climático dá à Galileia uma situação que é uma situação agradável de clima e ao mesmo tempo favorece algumas atividades essas que seriam as atividades básicas, profissionais, das pessoas que ali passavam, desde aquelas que faziam a vida, que sobreviveram da pesca e de outras atividades, como também aquelas pessoas que muitas vezes aportavam na Galileia nas suas férias, para ali, de alguma forma, refrescarem-se com a brisa agradável que soprava e que, não obstante o sol, que aquece de maneira intensa e que projeta os seus raios coloridos, dando uma paisagem iridescente, essa manifestação é atenuada pela agradabilidade do clima e pela brisa que sopra, particularmente na primavera, e que oferece uma relva variada, uma vegetação abundante, uma flora rica, que dá um aspecto também algo agradável na Galileia, mas que também pôde reunir naquelas regiões personalidades famosas, graças às várias cidades que se tornariam célebres: Dalmanuta, Magdala, Cafarnaum e outras cidades que personalidades como Cleópatra, a rainha do Egito e outras passavam as férias por ali, não apenas sendo beneficiados, como nós dissemos, pelo clima, mas também pelos perfumes, pelos vinhateiros, pelas atividades da pesca, pela tapeçaria rara que entre uma cidade e outra era comercializada como ganha-pão das pessoas ali, mas também era feita a Galileia de pessoas simples, pessoas desataviadas, amantes do Torá, da lei mosaica, seguidores fiéis aos preceitos dos profetas, segundo os quais apregoavam a ideia do Deus único, do mosaísmo, do monoteísmo inaugurado pelo grande legislador do povo hebreu, mas também pelas manifestações culturais, religiosas que ali tinham lugar.
A atividade dos trabalhadores na Galileia era principalmente voltada para a agricultura. E aquelas regiões que ficavam mais próximas do famoso mar eram naturalmente também abastecidas pelo comércio de peixes, de frutos, de vinhadeiros, de mercadores de cabras, de pastores, a vida pastoril de maneira geral. Mas também a Galileia, pelas características das pessoas simples e desataviadas, era considerada também um lugar de Israel de segunda categoria, porque não possuía nem a vacuidade intelectual da Judéia, nem o vazio e a futilidade da região da Pérea. A Galileia era caracterizada pelas pessoas modestas, a maioria desprovidas de cultura acadêmica, de conhecimento intelectual, de conhecimento sofisticado, algumas analfabetas, modestas, modestíssimas, e que ali tinham a sua vida simples, cultuando a lei que era estabelecida, frequentando as sinagogas, os templos religiosos, como também a Galileia era também vista pelas personalidades célebres e por outras regiões como um local que era abastecido da gentalha, das pessoas desconsideradas, aquelas que mais tarde Erich Fromm, o notável psicanalista alemão, vai estabelecer como Hans Haare, o poviléu, as pessoas desconsideradas, aquelas personalidades que eram juguladas de um lado, o Império Romano, que estabeleciam as altas taxas de impostos e que, de alguma forma, pressionavam a população graças a esses impostos e a cultura ferrenha de dominação, e, de outro lado, o comércio religioso, que explorava as massas graças aos sacrifícios de animais, de cordeiros, de cabras, de bezerros, que também tinham lugar e que faziam parte do comércio religioso, da exploração financeira em geral. Era natural, portanto, que Jesus, quando esteve entre as criaturas humanas, tinha uma preferência especial por aquele local, dava uma primazia, uma prioridade por aquelas pessoas, talvez porque as pessoas desataviadas, que estavam desprovidas do raciocínio exigente, das teorias, porque as pessoas muito intelectualizadas, muitas vezes se confundem, porque as suas mentes estão tão ricas de teorias e de sistemas, que elas se confundem com muita facilidade, que se perdem no emaranhado de ideias e que acabam por não adotar uma postura desprovida, ou pelo menos ausente ou carente da força emocional necessária para as lutas do cotidiano. E ele sabia, portanto, que era muito difícil confundir as pessoas simples, as pessoas desataviadas, aquelas que tinham a coragem e a honestidade de enfrentar a verdade. Não que ele desconsiderasse a inteligência, que ele eliminasse ou não valorizasse a riqueza do patrimônio intelectual. Mas talvez foi por essa razão, pela facilidade da sua mensagem, que era desprovida de complexidade, na aparência, embora fosse profunda no conteúdo, penetrasse nas criaturas humanas. Daí porque dos 12 discípulos que ele escolheu, 11 pertenciam à Galileia, e apenas um pertencia à Judéia, Judas Iscariote, aquele mesmo que deveriam trair no futuro. E é por essa razão que o Evangelho diz que era nas regiões da Galileia que ele muitas vezes esteve, que ele, segundo a palavra autorizada dos Evangelhos, abriu a boca e falou. E, naturalmente, sensibilizou a humanidade com seus discursos famosos, com a sua mensagem extraordinária. Mas era um local, repetimos,
tão desconsiderado que ele mesmo, quando esteve nas regiões da Judéia, e mais particularmente em Jerusalém, foi tão desconsiderado por ficar quase que toda a sua mensagem envolvendo a Galileia, que as pessoas o consideravam galileu, a ponto de dizer: e o que pode vir de bom da Galileia? Era uma frase, uma pergunta, que era uma espécie de tradição cultural. Particularmente quando no Evangelho se fala que ele conheceu Natanael, e o próprio Natanael, paralítico que deveria ser curado por ele, perguntou: e o que pode vir de bom da Galileia? Era, portanto, uma desconsideração por aquelas regiões. E entre as cidades, Cafarnaum vai ser talvez a mais famosa, que ele muitas vezes se achegava, que ali ficou mais de uma vez hospedado na casa de uma mesma pessoa, porque ele tinha o cuidado de não se hospedar mais de uma vez na casa de uma mesma pessoa. Talvez, pensamos nós, para não incomodar em demasia, para não sobrecarregar. Mas foi em Cafarnaum que ele teve uma preferência, que às margens do famoso lago de Genezaré, ele muitas vezes enunciou seus discursos mais famosos, ou então elaborou as parábolas mais envolventes, aquelas que ele retirava os elementos simples da região, talentos, ou então grão de mostarda, ou então vinhateiros, ou então qualquer outro símbolo como rede de pescas, que ele utilizava das coisas da natureza para elaborar os ensinamentos mais famosos que a humanidade conheceria no futuro, nas eras por vindouras. Mas vai ser Cafarnaum, ali, diante de um seu discípulo que já tinha uma certa idade em detrimento dos outros, ele se tornaria um dos seus braços direitos, e que mais tarde vai ser na sua casa que ele vai se hospedar mais uma vez, Simão bar Jonas, Simão, filho de Jonas, que ele mais tarde encarregou todo o rebanho do seu discipulado a ele, conhecido mais tarde como Cefas ou Pedro, que ele vai enunciar os ensinamentos mais notáveis. Perto de Cafarnaum, não muito longe, uma das cidades mais famosas, que de alguma forma fazia um contraste entre aquela região simples, feita de montanhas, de aclives e de vegetação abundante, dos miosotes azuis, as flores avermelhadas, as rosas mais perfumadas, cujos perfumes eram encaminhados pela brisa que soprava no Mar Formoso. Ao lado dessas cidades havia, por exemplo, uma cidade próxima, Cesareia. Cesareia de Filipos era caracterizada por uma influência direta do Império Romano. Roma, que subjugou toda Israel, submeteu a sua influência cultural. Ali havia um grande anfiteatro, onde as pessoas participavam das lutas dos gladiadores, dos espetáculos, cujo contexto atual ainda guarda alguns resquícios, graças às lutas que temos, aos espetáculos de sangue, em que os aficionados ainda buscam o sangue daqueles lutadores que divertem as massas. Ali, em Cesareia de Filipos, de alguma forma, uma cidade que deveria ser uma miniatura de Roma, com seu cenáculo, com seu circo máximo e mais tarde o Coliseu, vai ser ali em Cesareia de Filipos que vai haver vários espetáculos, que o próprio César, ou um dos representantes do seu procônsul, muitas vezes ali vai aportar para, com o dedo polegar, indicar as batalhas que deveriam acontecer no anfiteatro famoso, das regiões famosas, nos lugares mais extraordinários que Cesareia poderia albergar. É notável que no Evangelho há referências a respeito de Cesareia, mas há muito mais referências a respeito da Galileia, regiões razoavelmente próximas. Mas vai ser em um dia dos anos 30 que ele, depois de anunciar uma mensagem ali mesmo em Cafarnaum, chega próximo a um banco que é uma espécie de lasca de madeira, onde ele se reclina para descansar.
com a sua cabeleira abundante, acompanhado dos seus discípulos, os seus apóstolos, em que eles deveriam agora decidir qual cidade deveriam aportar, depois de um dia inteiro de caminhada, e a noite já começa a coruscar com os seus vagalumes, que são as estrelas variadas, e logo mais tarde a dama prateada deveria incendiar ainda mais e embelezar o simbólico celestial. Ele olha para os seus discípulos e ali reflete os ensinamentos do dia. E um dos discípulos, com um grupo específico, resolve entrar em uma cidade próxima em uma rua próxima, para adquirir provisões, para conseguir alimentação, a fim de que eles pudessem dar prosseguimento à sua jornada. E os discípulos vão, e ele resolve ficar ali meditando. Várias ocasiões, diz o Evangelho, ele, embora estivesse sempre em contato com as multidões, ele tinha horas específicas do dia que se afastava das multidões, para entrar em contato consigo mesmo e para conversar com o Pai. E ali ele fica a sós, na meditação, na reflexão, e naturalmente chega uma personalidade que passa célere ali. Trata-se de um jovem, com as características da alta linhagem de Israel. O semblante físico é inconfundível. Os traços fisionômicos revelam as características genéticas do hebreu. A pele tostada do sol, a face agressiva, os olhos leoninos, a cabeleira abundante, como era hábito, especialmente dos israelitas, a face com os olhos brilhantes, característica da adrenalina que cai na corrente sanguínea do jovem, a roupa em alta linhagem, como se fosse um daqueles oradores da antiga Grécia, vestido à moda romana ou à moda grega, na sua linhagem, na sua roupagem de linho raro, a cabeleira naturalmente emoldurada com espécie de penteado à moda grega também, das mãos com bracelete de ouro, as características de alguém muito bem projetado na sociedade. Um cacho de uvas na mão esquerda, que ele segurava, e que passa célere, parecendo preocupado com afazeres, com alguma coisa, com alguma preocupação, com atividades variadas. Jesus, fazendo um ângulo reto com a coluna e os pés e o quadril, permanecia integérrimo, observando aquele homem que passava, e ao passar por ele, se detém diante dele. Detém-se de tal forma que é fuzilado pelo seu olhar. A tradição sempre dizia, particularmente no Evangelho, que o seu olhar penetrava de tal forma que desnudava a criatura, desvelava a sua realidade íntima, e a pessoa vivia uma espécie de misto, hora de admiração, hora de receio e de constrangimento. Vai dizer a humanidade do futuro, esse conflito que a pessoa vivia diante dele. Os olhos dele deveriam ser especiais. Duas estrelas, diz o poeta, engastados na face, como se fosse rasgar a própria face, que olhava a criatura de tal forma com compaixão e ao mesmo tempo com bondade, que nunca mais a pessoa era a mesma. Aquele jovem que passava rápido, quando viu aquele homem, sentiu algo estranho, algo parecia borbulhar no seu mundo íntimo. As águas abissais da sua alma pareciam agora se abrir, e ao mesmo tempo ele próprio mergulhar nelas, no mais profundo e no recôndito do seu ser. Ele olha aquele homem que nunca havia visto, mas ao mesmo tempo se perguntava na acústica da alma: de onde eu o conheço? De onde eu conheço ele? Ou de onde eu reconheço? Eram as perguntas que passavam rápidas nas telas mágicas da sua imaginação. De onde eu o conheço? E o homem permanecia impassível, sorrindo para ele.
Ele estava numa situação que não conseguia balbuciar. Tentou emoldurar, tentou estabelecer algum diálogo, elaborar alguma frase, alguma palavra, mas não conseguia. Só fazia tartamudear, só fazia gaguejar sem conseguir enunciar uma palavra sequer. O homem sorriu, olhou mais profundamente. Os olhos dele, diz o Espírito Amélia Rodrigues, eram doces e suaves como favo de mel, e forte como o relâmpago do céu, suave como a brisa de primavera, e verdadeiro como a espada nua, doce e meigo como o sorriso de criança, e poderoso como o relâmpago. Era esse misto que envolvia ele de energia e ao mesmo tempo de bondade, de austeridade e ao mesmo tempo de carinho, que a humanidade em todos os tempos tenta repetir e não consegue. Ele olha aquele jovem inquieto, ansioso, que ao contato com ele começa a passar pela sua memória os lances mais famosos da sua existência. Começa a se recordar de toda a sua vida até então. Começa a se perguntar se ele realmente foi feliz, se algum dia ele foi feliz no mundo. Tinha uma posição social, recordava-se dos pais, da posição social que eles tinham e que ele herdou a riqueza dos pais, mas que ele, com seu trabalho, com as suas lutas, desde os 17 anos conseguiu alargar ainda mais o seu patrimônio, as suas propriedades. Era respeitado como comerciante, era rico, era poderoso. Para o hebreu, em especial, ele estava acima da média. E jovem como ela era gozador. Tinha os prazeres que a luxúria pode proporcionar. Tinha os atrativos, a mesa farta, opípara, a degustação mais sofisticada que às vezes ele solicitava no Império Romano, ou das regiões orientais, do Rio Nilo, do mundo persa, da Babilônia, de Alexandria e assim por diante, que ele solicitava os pratos mais exóticos que o seu paladar podia degustar. Ele tinha, portanto, uma vida saciada, possuía os prazeres que o corpo podia proporcionar, tinha juventude, possuía energia, inteligência, era poderoso e respeitado pelos desportos da época, pelas atividades físicas, briga de gladiadores que ele patrocinava em parte, as grandes corridas de bigas romanas, onde havia sempre alguém que dirigia aquelas bigas de cavalos, de ginete veloz, em que a corrida, um pelo menos se tornava vencedor em detrimento de outro, ou de outros, e que ele era quase sempre um vencedor famoso e reconhecido. Esse jovem conseguia, num átimo de minuto, perpassar tudo isso pela sua imaginação, pela sua memória, recordava das suas conquistas materiais, das suas glórias, do seu galardão, das suas perspectivas no futuro. Há pouco tempo, fazia 20 anos, e já tinha tudo isso, mas reconhecia-se naquele momento que não era feliz. Possuía tudo, mas não era nada. Era a grande diferença do ter e do ser, que ele agora reflexionava no coração, na intimidade. Olhava aquele homem que irradiava um carisma, ele pensava que era apenas um carisma, um magnetismo especial, que o encantava e que dava uma certa paz. Ele passa a concluir, com raciocínios estranhos que pareciam penetrar na sua mente, que ele não tinha paz, que ele conseguia gozar, gozar e gozar, que ele conseguia se saciar de prazeres, mas não possuía paz. Era vazio por dentro, tinha um certo vazio existencial, e começou a se perguntar se as lutas que ele patrocinava, se as corridas de bigas romanas não era uma forma de fuga da sua personalidade, para que ele se divertisse, ou era realmente um prazer, uma preferência que ele tinha. Embora se deitasse em camas, que era estruturada em madeiras incrustadas de ébano, embora ele se
forravam com cobertores envolvidos em lápis azul, ou então era massageado por servas que passavam no seu corpo ungüentos, que passavam bálsamos raros do mundo oriental para massagear-lhe a pele, a epiderme e o corpo, e ao mesmo tempo banhavam-lhe perfumes de vasos de alabastro, de perfumes raros que vinham muitas vezes do Egito. Ele começava a reflexionar a respeito de todas essas coisas, mas não era feliz. Faltava alguma coisa dentro dele. Ele já havia conquistado tudo que ele podia conquistar, mas ainda faltava algo que ele tinha que conquistar, que ele não sabia o que era. E naquele momento, diante daquele homem, parecia que aquele homem era uma espécie de olhar que amplificava toda essa necessidade e fazia ele descobrir uma falta de algo que ele ainda não sabia o que era. Olhou aquele homem mais uma vez, estava ainda a tartamudear. O homem olhava para ele, e diante daquela situação constrangedora que já passava 2 a 3 minutos e que aparecia para ele uma eternidade, o homem olhou para ele e disse o nome. E ao dizer o nome, disse: eu lhe conheço há muito tempo, e espero estar contigo depois de tudo isso. Te conheço desde antes, porque eu sou um bom pastor, e conheço as minhas ovelhas uma a uma, mas espero estar com você depois de agora. Aquelas informações penetravam-lhe, e ele até que conseguiu vencer aquela força ignota, aquele constrangimento, e disse: és profeta, és profeta. As Escrituras dizem que deve chegar alguém. Sou eu sou aquele que te falo. Era de um lado, diz uma poetisa, o filho do homem, e outro lado, um mero homem. De um lado, um homem carnal, um homem físico, e outro, um homem que se superou a si mesmo, um homem transcendental. Era, portanto, uma dicotomia. Ele olha aquele homem especial que parecia brilhar e parecia um fantasma na sua frente. O aspecto de ternura. Não havia nenhum atrativo exterior. A sandália simples, a veste modesta, mas o olhar que penetrava, a barba hirsuta que se cobria e misturava aos cabelos do tórax magro, que lhe dava um aspecto de descuidado e ao mesmo tempo de ternura. O cabelo em tom de mel, ou de latão sujo, ou de ouro velho. O aspecto impressionante. Ele olha aquele homem e diz: Senhor, Senhor, não sei o que passa por mim. Vejo-te e tenho a impressão que te conheço também. Tenho a impressão que me falta algo e que tu podes me ofertar. Tenho a impressão que quero segui-lo agora. O homem olha para ele, Jesus olha para ele com a ternura e diz: então vem e segue-me agora. Aquele agora parecia ser dito de uma forma especial, que ficou como se fosse uma ideia hipnótica na sua mente. Agora. Mas ele começou a pensar nos compromissos, nas coisas que tinha que fazer, na posição social que ocupava. E disse: mas eu faço o meu dever, eu cumpro o meu dever, eu faço tudo aquilo que a lei diz, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Eu honrei meus pais até hoje, honrei pai e mãe, como diz Moisés. Eu não adulterei nunca, eu não roubei, eu permaneço fiel aos preceitos, e vai colocando a sua forma de ver. E Jesus olha para ele e diz: falta-te uma coisa. Vai, dá ou vende tudo que tem aos pobres e segue-me agora. O agora novamente pareceu penetrar ainda mais. Ele começa a estabelecer uma luta dentro dele mesmo. Um lado dele queria permanecer, jogar seus braços daquele homem que era estranho e desconhecido. Mas o outro lado ele dizia: mas como agora? Eu tenho compromissos amanhã. E conseguiu vencer a resistência para dizer: Senhor, amanhã eu tenho compromisso em Cesareia de Filipos. Vou representar a nossa raça, nós somos hebreus. Vou representar diante de Roma e vou correr em uma biga romana contra vários romanos. Vou demonstrar ali em Cesareia que nós
somos um povo especial, um povo eleito por Deus, escolhido por Deus. Vão demonstrar que o hebreu deve estar no topo do mundo, deve estar no local de destaque. Vão representar nós, nossos irmãos. Eu tenho que me desincumbir, porque já providenciei os animais que vieram da Núbia, da Damácia, de várias regiões distantes, os cavalos que eu providenciei para conduzir-me na biga. Já contratei vários deles, inclusive, construí a minha biga de maneira especial com madeira rara. Então, Senhor, Jesus olha e diz: eu, para mim, sempre terei tempo para você. Mas amanhã para você talvez seja tarde demais. Vem e segue-me agora. Mas, Senhor, agora. Ele fica naquele conflito. Está diante de uma emoção que ele não sabia ainda explicar por quê. Mas havia os compromissos, a imagem, aquilo que ele devia desincumbir. Era aquilo que a moderna psicologia no futuro vai falar. A luta entre o ego e o self. Entre o ser exterior, a identidade social, a persona, a máscara, e o ser profundo que nós somos. Havia uma luta entre o instinto e a razão. A emoção superior e a sombra, como diz Carl Gustav Jung. A luz e a sombra. O Deus interno, Logos de Platão. E a ideia, o ídolo de Sócrates. Havia essa luta que se estabelecia no íntimo dele mesmo. Essa luta que ele tomava conta, de um lado o magnetismo, o homem transcendental, de outro tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele conquistou até agora. E ainda vinha a mensagem: vem agora. Ele começou a raciocinar: quem era aquele homem para dizer a ele dessa forma? Vem comigo agora, dá tudo que tens. Mas não conseguia falar nada, não conseguia contra-argumentar, não conseguia dizer: ele, Senhor, mas amanhã, depois de me desincumbir. A minha mensagem é para agora. Vem e segue-me. Tu és fiel à lei, mas falta-te isso. Tu caminharás comigo 1000 passos, talvez, mas encontrarás o que tu queres. E tu queres o reino de Deus. Portanto, o convite para mim, em relação a você, permanece para sempre. Mas, para você, será muito importante que sejas agora. O jovem não aguenta mais. Diante daquela situação que ele estava quase a explodir, dá meia volta, olha ainda para o homem, aquele homem que continuava impassível sentado, e começa a correr em uma desabalada caminhada e desaparece. Nesses momentos, nas últimas frases e no último diálogo, um dos evangelistas, se não me engano, o evangelista João, já estava próximo, chegando com o grupo. E ouviu ele falar alguma coisa. Mas quando o grupo se aproxima, Pedro é o primeiro que olha que o mestre chorava. As lágrimas desciam do olhar. Chora, Senhor. Nós divulgamos a mensagem muito bem durante toda a tarde, durante todo o dia. E tu choras? Choras? Por que choras? E João, que havia visto, ouvido alguma coisa, compreendeu quando ele disse, ou talvez nem compreendeu a profundidade do ensinamento. Porque é muito difícil um rio entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. O evangelista anotou essa expressão, que mais tarde vai fazer parte do seu famoso evangelho. Os discípulos olham o Senhor naquela situação, não entende. E ele começa a dizer: mas dia virá, que eu pedirei ao meu Pai que envie alguém que fale meu nome, para repetir a minha mensagem e esclarecer todas essas coisas que a humanidade hoje não está preparada. Narra o Espírito Amélia Rodrigues, colhendo as informações das tradições do mundo espiritual, dos arquivos históricos do mundo espiritual sobre essa passagem, porque o evangelista não podia anotar isso, porque no dia seguinte, Cesareia de Filipos estava amontoada de pessoas, qual se fosse uma espécie de Maracanã. As pessoas gritavam, ululavam, e depois da briga, das lutas de gladiadores, o espetáculo principal, o representante de César ergueu o polegar. As bigas começam a ser soltas, a corrida começa a iniciar, e numa grande volta, esse homem que representava Israel tombou do animal,
e a carroça sobre a qual ele estava montado passou por cima dele, destroçando-lhe as carnes. Alguns outros animais passaram, as patas do cavalo penetraram-lhe, e ele começa a agonizar, misturando agora areia com suor que se torna lama, e agora o sangue que jorrava, as vísceras expostas. Ele começa a tremer, começa a sentir o frio da agonia que precede a morte. Ele estava moribundo, agonizando, e diz Amélia Rodrigues Espírito que ele vê duas mãos invisíveis se aproximar dele, formar um corpo humano e dizer: vem, para mim sempre haverá tempo, mas para você o importante é agora. E ele se entrega aos braços daquele homem invisível que o leva às dimensões do mundo espiritual. Essas anotações que ficaram incompletas no Evangelho ou mal interpretadas totalmente, a teologia da Idade Média, os grandes estudiosos tentam entender essa passagem, alguns deles colocando uma postura radical em relação a essa mensagem de Jesus, outros relativizando, outros inclusive levantando a hipótese de que ele não disse isso, e assim por diante. Passa ao largo, e a humanidade, como muitas outras passagens, não vai entender. Ele mesmo havia dito: quando a humanidade não estiver preparada a compreender, aí sim, meu Pai esclarecerá. Ou como ele disse em outra mensagem que nós citamos várias vezes: quando os meus discípulos se calarem, as pedras vão falar. E foi isso que aconteceu. Quando a ciência avançou, quando a filosofia naufragou do materialismo, quando em pleno século XIX, depois de toda a teologia tentar interpretar tudo a respeito de Jesus sem conseguir, às vezes se perderem emaranhados, em conflitos, em palavras técnicas, em jargões, sem entender necessariamente a essência do seu ensinamento, a doutrina espírita surgiu com as pedras que vão falar. Isto é, as pedras que representavam no hebreu, as pedras que cobriam o morto, a sepultura de pedra, as pedras, os fenômenos materiais, inicialmente as mesas girantes do século XIX, e mais tarde chamando a atenção por vários fenômenos, as pedras, os mortos, que voltavam para se comunicar, para estabelecer o contato. E Allan Kardec, assimilando essas informações, vem trazer as informações notáveis que estavam perdidas há outros tempos e resgatar a mensagem de Jesus em espírito e verdade. A doutrina espírita tem a proposta de restaurar o cristianismo primitivo, que é aquele cristianismo que Jesus e os seus apóstolos viveram. Aquele cristianismo simples do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças. A doutrina espírita vem nos provar inicialmente através da ciência, através do fenômeno da mediunidade, que a alma é imortal, que o espírito vive após a morte, que nós sobrevivemos, e os próprios espíritos voltam para contar como estão passando a vida na existência invisível, no mundo espiritual, para dizer que o mundo material é apenas uma passagem transitória, que é tudo na vida física é transitório, inclusive o próprio mundo físico. Como dizia Buda, tudo é impermanente, tudo é impermanência, tudo é transitório, porque toda a matéria, inclusive do nosso corpo, vai se desgastando com o tempo, isto é impermanente. E por isso é uma passagem, é uma travessia, onde o ser inteligente, a consciência, ou o espírito imortal, seja lá como nós queiramos, se utiliza para desenvolver os seus valores, para adiantar-se no progresso, para avançar, para sair da barbárie, da selvageria, onde nós estivemos um dia, desde os reinos primitivos até os reinos mais civilizados, ou os estágios mais civilizados, e adiante depois. A doutrina espírita vem dizer que somente através da reencarnação, para entendermos o progresso que a humanidade faz, não apenas a justiça ou a injustiça individual de cada um, porque alguns sofrem e outros não sofrem, porque alguns padecem dificuldades e outros não, porque alguns têm diferenças individuais em detrimento de outros. Uns são mais inteligentes desde criança e outros não. Outros têm habilidade nessa ou naquela área e outros não. Por que essas diferenças? Só a reencarnação para explicar. E Allan Kardec faz uma análise filosófica a esse respeito.
mas também somente a reencarnação para entender o progresso coletivo. Porque a humanidade de hoje não é a mesma humanidade do homem de Neandertal. Diz Allan Kardec, se a alma é criada no momento do nascimento, e se Deus cria a alma sempre de um ponto específico, porque se criasse de forma diferente seria uma injustiça, porque Deus cria essa alma diferente da outra, e se a alma é criada na hora do nascimento, porque as pessoas que hoje vivemos agora, temos condições de entender o universo e capacidades que o homem, por exemplo, de Neandertal, o homem primitivo, não possuía. Se é uma alma que nasce, deveria nascer sempre no mesmo nível, na mesma conjuntura, e estaríamos todos na barbárie. Mas Allan Kardec vai dizer, a reencarnação explica, que a mesma humanidade do homem de Neandertal, do Pithecanthropus erectus, do homem primitivo, do Hottentot, foi evoluindo, e essa mesma humanidade que vem, que retorna e que compõe agora a humanidade atual, através da reencarnação. Vai nos dizer que a vida física é transitória. E o mundo verdadeiro é o espiritual, que ele denomina mundo normal primitivo. Muita gente não entende porque ele denomina dessa forma. Mundo normal primitivo, mundo normal, porque o mundo espiritual é o mundo normal. Esse é o mundo transitório, portanto não é o mundo para o qual a gente vai ficar para sempre. Mas mundo primitivo não no sentido de primário, de rudimentar, mas primitivo no sentido de primordial, de original, de causal, a ponto dos espíritos dizerem que se não houvesse um mundo físico, o mundo espiritual existiria sem precisar do mundo físico. E o mundo físico existe só por uma necessidade temporária, que é o mergulho pela reencarnação. Então, meus amigos, a doutrina espírita vem de alguma forma diminuir a importância que damos às coisas, para que nós atribuamos o valor que elas possuem, para que a gente dê o valor que elas têm. Naturalmente não é uma postura radical, não, são coisas materiais, eu não vou usar aqui, então eu vou fazer aqui a palestra nu, porque a roupa também é coisa material. Vai imaginar que tragédia? Então, é um absurdo, um excesso de fanatismo. Não, é coisa material que eu não vou comer. Então, as coisas estão aí para serem usadas, mas não para nos escravizarmos a elas. É essa mensagem que Jesus queria dizer. E aquele que se fixa em situações desse mundo não pode pensar em outro mundo, porque são coisas antípodas. É que nem amar e odiar. Ou se ama ou se odeia, porque um exclui o outro. Não se pode amar odiando, ou odiar amando. Daí porque a colocação velha é necessário odiar o mundo para amar a Deus, da religião do passado, psicologicamente falando, é antilógica. Como é que eu vou odiar e amar ao mesmo tempo, se um sentimento neutraliza a ação do outro? Somente a doutrina espírita para explicar essa realidade em que sobrevivemos à disjunção física, à transformação material, que sobrevivemos e que o mundo é uma ilusão, como diz Buda. Nós nos apegamos, dizia ele, à ilusão. E quanto mais nos apegamos à ilusão, mais sofremos. Daí, o pensamento budista é que a razão do sofrimento está na ilusão. Quanto mais nos fixamos na ilusão, mais sofremos. E quanto menos nos fixamos na ilusão, menos sofremos. Daí toda a filosofia budista é um convite a se desprender dos apegos, do desejo, como se dizia no budismo do passado. O desejo no sentido do apego das fixações, usar as coisas, passar pela situação, passar e viver no mundo, mas não viver para o mundo. É essa situação que o Evangelho nos diz e que os psicólogos contemporâneos também têm dito. Jung dizia da sombra. Os psicólogos atuais falam de sombra densa e sombra dourada. De um lado, a sombra densa são dos interesses pessoais, do nosso ego, e a dourada seria da nossa ignorância, que facilmente é iluminada. Daí os psicólogos dizem que com o esclarecimento nós vamos iluminando a sombra e diluindo-a, a tal ponto de vencer os nossos conflitos do nosso ego. Mas a doutrina espírita, com todo respeito a essas propostas, falou e fala de maneira mais simples. Quando Allan Kardec, analisando a psicologia humana,
no capítulo Perfeição Moral, terceira parte do Livro dos Espíritos, vai estabelecer como causa principal dos sofrimentos humanos e de todas as imperfeições que o espírito na reencarnação carrega, o egoísmo. E vai fazer uma análise profunda do egoísmo. Eu recomendo àqueles que têm a obra Perfeição Moral, do capítulo Perfeição Moral, estudar a partir do item 917, quando ele faz uma análise psicológica do egoísmo. Porque quando a gente fala egoísmo, as pessoas pensam que é apenas acumular coisas. Mas o egoísmo que a doutrina espírita explica é muito mais profundo, é muito mais complexo. Diz o espírito Fênelon, na mesma obra, no mesmo capítulo, o egoísmo tem a sua raiz no sentimento de superimportância que o indivíduo dá à sua própria identidade material. Veja que não está falando nada de acumular coisas. O egoísmo tem a ver com a importância que o indivíduo se atribui no sentido do ego, diríamos hoje em linguagem atual. Então, quando eu dou muita importância a mim, eu posso até ser apegado às coisas, mas isso é uma consequência. O ser apegado às coisas é o egoísmo. Mas o egoísmo é um sentimento muito mais profundo. Daí eu vejo pessoas dizendo assim: não, olha, Flávio, eu posso ser tudo menos egoísta. Todos somos egoístas. A diferença é que uns são mais, outros são menos. Mas na raiz, diz Allan Kardec, dos nossos problemas está o egoísmo. Kardec chega a dizer que o egoísmo é o câncer moral da sociedade. É que, através do qual se gera todas as... Porque se nós analisarmos todas as imperfeições e todas as nossas tragédias, sempre vai haver uma tinta de egoísmo por detrás. Esse valor que nós nos atribuímos, a ponto de também exigir do outro que nos trate de determinadas formas, ou então nos apegarmos a coisas. Porque quando se fala no egoísmo, o apego aí não é apenas as coisas materiais. Há pessoas que distribuem até valores amoedados, mas não renunciam à sua posição. Querem impor a sua opinião. É o egoísmo. Só a sua opinião está certa. É um apego às coisas desse mundo. Ele precisa ser certo, ele precisa impor, ele precisa sobrepor-se, ele precisa que sua opinião seja aceita. É também um apego às coisas desse mundo. Daí Kardec dizer, o egoísmo tem a ver com o apego que o espírito tem às coisas desse mundo. E quanto mais o espírito desenvolve, o indivíduo desenvolve a sua natureza espiritual, menos ele valoriza as coisas desse mundo. Então o egoísmo tem a ver com isso. A importância que eu dou à minha imagem, o que os outros estão pensando de mim. Na raiz, há o sentimento egoísta. O ciúme, que é insegurança psicológica, mas é também egoísmo. Eu me sinto dono do outro. E tenho mecanismos extraordinários. Não, eu não sou ciumento, não. Eu só sou precavido. Que a gente gosta de fazer um discurso que nem a gente acredita no nosso discurso, que a consciência sabe. Então a gente fala, não, eu não sou avaro, não. Eu só sou previdente. Eu não sou sensualista, não. Eu sou normal. Então são esses discursos que Jung falava, que é a projeção da sombra, ou a negação da sombra. Essa é a ideia que nós temos. Então, Allan Kardec vai examinar o egoísmo, esse sentimento de posse com as coisas desse mundo. E quando a gente fala coisas desse mundo, não é apenas objetos, é posição, é opinião, é imagem, são os valores que nós estabelecemos como riquezas desse mundo. Só a doutrina espírita para entender essas passagens. Humberto Roden chegou a dizer, nós temos a fixação pela posse e a fixação pela não posse. Ele diz isso, uma obra muito bonita, esse notável místico que um dia foi pastor protestante. Ele vai dizer que nós temos apego à posse, mas temos também apego à não posse. Quanta gente tem apego a coisas que não tem, que gostaria de ter, e vive em função disso. Vive em função de algo que não possui, daquilo que está indisponível para elas, e que elas almejam, e que elas ambicionam, e acreditam a felicidade a essa conquista, que talvez nunca vão conquistar. Porque nós também somos assim, o nosso egoísmo. Eu só serei feliz se eu conseguir. Quando acontecer, são as condicionais. E quando acontecer, a gente estabelece outra condicional. Porque nós somos assim insaciáveis. Que são mecanismos de fuga psicológica. Uma atriz norte-americana, eu já falei isso aqui, antes de falecer, colocou no seu testamento, era uma exigência testamentária, ela ser enterrada, sepultada no seu Rolls Royce de ouro. O Rolls Royce deveria ser
colocado no mausoléu, um mausoléu todo feito de ouro, e ela foi enterrada. E um amigo espiritual nos disse oportunamente, só que depois disso, ela vai ter que caminhar a pé mesmo. Vai deixar o carro e caminhar a pé, coitada. Então, são essas ilusões que nós consideramos. Em uma palestra notável, o guru chinês Photoshin, certa vez emocionando as multidões, falando sobre o apego, que nós não deveríamos nos fixar em nada, porque tudo nesse mundo se passa, e que nós não somos donos de nada. Ele chega a dizer, nós somos mordomo das coisas, inclusive do nosso corpo, porque nem o corpo é nosso, é propriedade nossa, que nós vamos deixar, falando, etc. E depois, um potentado que estava assistindo a sua palestra disse, mas eu tenho muitas coisas. Note bem, eu tenho terras em tal lugar. Eu tenho vários hectares de terra em determinada região. Eu tenho um jardim particular. Eu tenho uma BMW. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho mulher. Até mulher ele tinha, era dele. Então ele foi falando. E Photoshin foi e disse... E ouviu ele dizer, muito bem. E você vem dizer que eu não tenho nada. Ele disse, vamos fazer o seguinte. Daqui a 30 anos, o senhor me procura, que a gente pode concluir a respeito dessa situação, desse dilema. E o homem disse, mas eu tenho 70, daqui a 30 anos possivelmente eu morri. Ele disse, então, você vai trazer as coisas também, porque é suas. Então, o homem percebeu a fantasia, a ilusão sobre a qual estava se fixando. Gandhi costumava se alegrar a respeito do desprendimento que ele já conseguiu na sua grande transformação moral em relação à não violência. Ele chega a dizer, e essa história é muito conhecida, quando ele admirava uma joia preciosa, uma joalheria em Londres, quando ele foi lá se defender, porque era advogado, formado em Direito e exercia a profissão defendendo ele mesmo na sua mensagem pacifista da não violência, e ao admirar-se diante de uma pérola preciosa que estava na vitrine de uma joalheria, alguém se aproximou e disse, era um cicerone, era um anfitrião, e disse, olha, Sua Majestade, a rainha terá muito prazer de oferecer qualquer dessas peças para você, se você realmente gostou de uma delas. Mas não, eu estou vindo aqui e alegre, porque eu percebo quantas coisas eu já não preciso mais. Era apontando a sua forma, o que não quer dizer que a pessoa não possa usar. Ele não estava negando aqueles que gostam. Ele queria dizer que estava já desprendido. O Papa da época chamou para uma reunião e ele foi com o cajado na mão, com aquela túnica indiana e uma cabra que acompanhava. O bispo que o recebeu, o cardeal, disse, você não vai conversar com Sua Santidade assim. Ele disse, mas eu sou assim. De Sua Santidade me chamou, deve me receber como eu sou. Eu não vou agora me colocar de uma forma como eu não sou. Ele disse, mas é o protocolo. Ele disse, então diga a Sua Santidade para comprar um paletó e eu mando o paletó para ela e ele conversa com Sua Santidade, o paletó com ele, porque eu sou assim. E voltou para a Índia. Era o hábito indiano, era a forma também dele manter a sua conduta. E aí convocaram de noite, pode vir sem a cabra. E ele só foi com a cabra, porque a minha alimentação hoje exclusivamente é o leite da cabra. Ela é minha mãe espiritual e eu me alimento dela. Então, onde eu vou, vai a cabra. Aceitaram ele com cabra e tudo. Era portanto a postura dele para dizer que não estava preocupado com os valores que atribuíam a ele, chegando a dizer que eu sou o que sou e não que os outros dizem que eu sou. O caso do jovem rico, também conhecido como mancebo rico, do Evangelho, somente através da doutrina espírita para entendermos. Jesus não estava se referindo a Allan Kardec, assim coloca no Evangelho sobre o Espiritismo, que um camelo, o animal, passasse pelo buraco de agulha, você estava, diz Kardec, era uma metáfora. Mas, possivelmente, um tecido grosso, que servia inclusive de cordas para as embarcações, para os barcos, para os navios, chamado também camelo, que às vezes era feito com a pele, ou com o pelo, aliás, com o pelo do camelo, que era chamado camelo, que tinha dificuldade de passar, mas passava. Então é difícil passar, esse camelo quando o buraco de agulha passa, mas é difícil a semelhança do rico entrar no reino dos céus. Mas quando ele se referia a isso, diz a doutrina espírita hoje, ele não estava se referindo apenas à riqueza dos valores almedados, mas tudo aquilo que a gente coloca riqueza, que a gente considera como riqueza do mundo. A juventude é uma riqueza. Nós dizemos, não, eu sou jovem, eu tenho disposição física, eu vou, etc. Quem é que consegue renunciar à juventude para o próximo? Não, eu sou jovem, eu tenho que aproveitar, eu tenho que gozar da vida. Então, a juventude, são raros os indivíduos
A beleza física, que para a doutrina espírita é provação. Porque o indivíduo muito belo atrai muitos olhares. E muitas pressões, daí os indivíduos muitas vezes belos, que chamam a atenção, de determinados setores da mídia, estão enveredando para a cocaína. Nós vimos recentemente o Oscar. Quanto sorriso e quanta droga por detrás. Quanta alucinação. Quanta alucinação para sorrir nas câmeras de televisão. Com algumas exceções, é claro. Então nós vemos esse jogo de aparências que nós temos. Então a juventude, a beleza física é a provação. Ou então tudo aquilo que a gente coloca, a posição social, a imagem, o conceito que a gente tem na mente dos outros, tudo isso são riquezas do mundo. Riquezas que a gente considera. Então aqueles que são ricos de tudo aquilo que a gente coloca, poder, não apenas dinheiro, mas poder, é muito difícil as pessoas renunciarem a isso para abraçar uma causa espiritual. Normalmente a gente perde tudo para abraçar uma causa espiritual. Daí porque os grandes poderosos de hoje, muitas vezes serão alguns indivíduos na miséria de amanhã. O que não quer dizer que todo miserável é um rico mau de ontem. Mas eu diria que os maus pobres de hoje foram os maus ricos de ontem, que estão se recuperando. E assim por diante. E a doutrina espírita, na lei de causa e efeito, vai dizer isso. Joana de Ângeles tem uma bela mensagem que diz: tudo aquilo que te faz falta hoje, abusaste ontem no passado. Se te faz falta algo, se tem carência de algo, na afetividade, no poder financeiro, na situação profissional, na saúde orgânica, na situação de família, familiar, na situação interpessoal, social, em qualquer área que te faz falta uma coisa, é o resultado do abuso de ontem. Abusaste ontem, menosprezaste ontem, agora voltaste em regime de carência, para dar valor àquilo que não deste no passado. É a lei da reencarnação, é a lei da compensação, que a doutrina espírita explica de maneira notável, porque o mundo material é de aparências, meus amigos. O mundo material é feito de aparências. Narrei em outra casa, há uma semana atrás, uma pesquisa que foi realizada com o violinista Joshua Bell. Ele pegou seus Stradivarius e começou a tocar peças maravilhosas em um metrô de Washington. E durante um dia inteiro ele tocou peças de Mozart, de Bach. Essa pesquisa foi feita pelo Washington Post. E depois de tanto tocar, de tanto emocionar, naturalmente, pelo menos tentar emocionar, poucas pessoas pararam. Poucas pessoas. Uma criança parou, ficou olhando, a mãe puxou. Um senhor de idade foi passando a pressão, depois parou, deu a meia volta, voltou, deu $1. Depositou $1 na caixinha que ele colocava. Depois de um dia inteiro tocando, ele recebeu $32,17. 2 dias antes, ele tocou em um grande anfiteatro de Boston, onde cada ingresso de cada pessoa era $200 por pessoa. E ele tocou as mesmas peças clássicas que ele estava tocando ali. E que ninguém percebia, ninguém dava conta. Um dos maiores violinistas do mundo. Aliás, o seu próprio Stradivarius, segundo a imprensa, vale $5 milhões. Eu fico pensando, se o povo soubesse disso, ele seria assaltado logo no primeiro. Não ia nem tocar. Porque o Stradivarius com valor desse, e ele tocando e ninguém percebendo. E o Washington Post fez uma matéria dizendo: será que a gente percebe a beleza apenas em determinados contextos, em determinadas situações, em outros não? Esse homem chega a ganhar $2 milhões por apresentação de concerto. Um dos maiores violinistas do mundo atualmente, interpretando as peças de Tchaikovsky, de Mendelssohn, de Mozart. E as pessoas não perceberam, nós não percebemos, que o mundo material fez de muita aparência, de muitas aparências. Então, é necessário se libertar dessas aparências. E por fim, meus amigos, também contei algures, mas vale repetir, uma história real, que eu vi certa vez e que muito me emocionou, e que fala um pouco desses valores. Uma história que a mim me pareceu inicialmente falsa, porque é tanta história na internet que atribui, que às vezes a gente acha falsa, mas não era falsa, porque eu vi um depoimento na internet da própria pessoa envolvida. Trata-se da disputa e do conflito que houve entre José Carreiras e o outro piloto Márcio Domingo, que tanto chamou a atenção no passado, na década de 80, quando não era tão famoso. Porque mais tarde, na Copa do Mundo de 90, quando fizeram a primeira apresentação, e em 94, que emocionaram o mundo com as suas canções ao lado do regente Zubin Mehta, na Orquestra Filarmônica de Los Angeles, tanto enalteceram que ganharam fortuna e se tornaram famosos depois, mas antes nem tanto.
eram tenores mais especializados na música erudita, e por serem espanhóis, mas de regiões diferentes, um madrilense e outro de outra área, se eu não me engano, catalão, e que havia disputas, como há hoje, disputas políticos e filosóficas, se tornaram inimigos. Inimigos que quase nunca se conheceram, mas se tornaram inimigos. É quase alguns times de futebol aqui que ficam em briga, aqui na Bahia nem tanto, mas em outros locais, em São Paulo, principalmente, um mata o outro, só porque o outro é do outro time. Então havia esse tipo de conflito, como ainda há na Espanha. E eles se tornaram pessoas inimigas. Chegaram a assinar contratos com as orquestras filarmônicas de Berlim, de Viena e assim por diante, que se um fosse convidado, o outro não poderia ser convidado também, para apresentar as suas peças, para cantar. Acontece que a partir de 1985, José Carreiras, o mais baixo, contraiu uma leucemia atroz, desenvolveu um câncer, um processo leucêmico que gerou muita debilidade nele. Uma vez por semana, ele ia para os Estados Unidos fazer um tratamento de ponta, mas embora a fortuna que já tinha uma certa fama, não era tão famoso assim, foi perdendo todas as economias, aquilo que possuía, foi naturalmente se prejudicando e também o tratamento nem sempre estava respondendo o que ele almejava. Estava numa situação crítica quando ele conhece uma fundação no seu próprio país, a Fundação Hermosa, que era uma fundação que cuidava de pessoas vítimas de leucemia, uma organização não governamental, que se dedicava a tratar pessoas leucêmicas com todo o acolhimento, com toda a humanização, e que ele foi submetido ao tratamento, já não tinha condição mais de ficar viajando, foi submetido ao tratamento, já estava muito debilitado, e ficou milagrosamente, radicalmente curado. E se tornou imensamente grato por aquela fundação, a ponto de se tornar colaborador, sócio, se entregou, se identificou tanto e se tornou muito grato, melhorou de saúde, se tornou sócio, colaborou, e um dia, em uma das reuniões entre várias pessoas da instituição, havia algumas deliberações, ele viu no estatuto daquela fundação que o presidente fundador era Plácido Domingo. Diante daquela informação, ele perdeu praticamente o chão. Pesquisou mais e ficou sabendo que Plácido Domingo havia erguido aquela instituição na época em que ele ficara doente, e a mídia noticiou, para que ele pudesse ser tratado sem que ele soubesse, porque se ele dissesse, seria uma forma de humilhá-lo diante da inimizade dos dois. Então ele ficou profundamente reconhecido por aquele gesto nobre, anônimo, discreto, e mais tarde em Madrid, no ano de 1991, ou melhor, 1989, em uma apresentação de Plácido Domingos, onde ele cantava uma peça, uma ópera, se não me falha a memória, de Rossini, esse José Carreiras penetrou no anfiteatro, invadiu a apresentação do seu arquirrival até então, e se ajoelhou aos seus pés, pedindo perdão. E ele agradecendo, dizendo que é grato à vida, e se ele está vivo hoje, é grato a ele. Abraçaram-se. Os dois ainda são amigos até hoje, graças a um gesto nobre, em que os valores amoedados perdem o sentido, diante dessa situação de solidariedade, e principalmente da desencarnação. Portanto, meus amigos, diante de qualquer conflito, obtemos pelo ideal do bem, pela ação do bem em qualquer circunstância, e a vida nos responderá em troca de maneira pacífica e pacificadora.